minha vida ele mudou. Vai pela fé, confia nele, ele é fiel e tem poder. A ponto de dar sua vida pra te livrar do sofrimento e da dor. Eu saúdo a todos com a paz de Yahushua e que o Pai fale grandemente ao coração de cada um de nós. Nós vamos ler alguns trechos da palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar em Atos 7. Nós vamos ler do versículo 59 e o 60. Diz assim as Escrituras: E apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Yahushua, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Yahu, não lhes imputes este pecado. Aleluia! Com estas palavras, adormeceu. Agora nós vamos ler em Atos, no capítulo 12, o versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Vamos ler até o versículo 4. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aleluia! Agora nós vamos para o capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 24. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vamos ao capítulo 20, versículo 22 ao versículo 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesma, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Yahushua para testemunhar o evangelho da graça de Yah. E ainda no capítulo 21 de Atos, o versículo 27, nós vamos ler do 27 ao 33. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto a Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo,
chegou ao conhecimento do comandante da força de que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e que havia feito. Engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui, nesses trechos das Escrituras, vários lugares onde servos do Todo-Poderoso foram perseguidos, maltratados, caluniados, injuriados, onde todo tipo de perversidade foi feito com aqueles servos. Mas a gente vê a palavra nos mostrando que em meio a tantas lutas, em meio a tantas tribulações, aquele povo, aqueles servos, eles não desanimavam. Eles perseveravam com autoridade, com intrepidez, porque a graça do Todo-Poderoso era derramada sobre as vidas deles e fazia com que eles tivessem coragem de ir adiante, de não olhar para aqueles que estavam fazendo mal a eles. Eles não olhavam para as circunstâncias nem para as situações, não olhavam para os gigantes que se levantavam, eles não olhavam para as calúnias, não temiam os açoites, não temiam a espada, não temiam o que aquele povo, conduzido por uma força maligna, pudesse fazer contra as suas vidas. Porque, como o próprio Paulo diz, que ele não tinha a vida dele por preciosa. Porque o que estava, o propósito que estava no coração dele, era fazer a vontade daquele que o arregimentou para aquela luta. Então aqui nós vemos a palavra nos mostrando que não interessa, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, não importa quem se levantar contra a minha ou contra a tua vida, mas você e eu precisamos prosseguir, porque nós fomos chamados para uma luta, nós temos uma missão, nós temos uma guerra para pelejar todos os dias, começando dentro de nós mesmos, quando os propósitos do nosso coração, quando os conceitos errôneos da nossa alma, contra a nossa própria carne que se levanta querendo impedir a nossa caminhada, trazendo propostas sujas para virem afetar a nossa vida, trazendo desânimo, trazendo tristeza, dor, alguma mágoa, algum tipo de sentimento que venha fazer com que a nossa caminhada seja atropelada ou seja prejudicada. Mas nós não podemos parar. Nós temos um general que vai na nossa frente e esse general, ele não perde batalha alguma. Ele está com a sua destra estendida, guardando a tua e a minha vida de todo mal. Então não adianta o inferno se levantar, porque o diabo se levanta para cair, porque não somos nós quem derrubamos a ele, mas é o Todo-Poderoso que envia os seus exércitos de anjos para nos guardar do mal. Então é preciso, meus amados, minhas amadas, irmos adiante, porque esta luta, esta guerra está chegando ao seu final, porque o nosso noivo, o nosso amado, o nosso Salvador está vindo para nos buscar, está muito próximo o arrebatamento. Nós precisamos correr e estarmos prontos na lida, trabalhando na seara que o próprio Salvador colocou à nossa frente, porque ele diz que os campos estão verdejantes, o trigo já está branco e é preciso que a gente se despeje
disponha a colher as espigas, que são as almas que estão aí sofrendo porque não conhecem a verdade. Nós precisamos dispor o nosso coração para sermos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso para alcançar estas vidas. Porque são muitos, o mundo está perecendo por falta de conhecimento e nós muitas vezes estamos cheios da palavra, estamos cheios daquilo que o Pai tem derramado em nossos corações, ensinos tremendos, revelações grandiosas, e estamos guardando isto para quê? Estes tesouros não pertencem a nós, eles pertencem ao reino do Todo-Poderoso que nos arregimentou para esta luta. Então é preciso que nós, enquanto soldados do reino do Todo-Poderoso, nos disponhamos a entrar nesta batalha. Nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar. Nós temos que avançar, porque é assim que o nosso Salvador nos determina. E nós vamos ler ainda alguns trechos para encorajar o nosso coração, para nos fortalecer e fazer com que aquele que esteja ferido, que esteja abatido, tenha condições de receber ânimo, receber renovo, receber refrigério, receber da graça do Pai sendo derramada sobre as nossas vidas. Porque, meus amados, a nossa luta é grande, mas ela é tremenda, maravilhosa, ela é uma luta que nos traz regozijo, porque é uma luta na qual as batalhas não são perdidas, elas são sempre vencidas, porque é o nosso general quem vai na nossa frente, derrubando os gigantes e vencendo os nossos inimigos. Então nós vamos ler alguns trechos da palavra também no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9 e versículo 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Salvador lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí nós vamos para o capítulo 22 de Atos, no versículo 21, nos diz assim: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. No capítulo 23, no versículo 11, o nosso Salvador nos diz assim: na noite seguinte, o Salvador, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aleluia! No capítulo 26, os versículos 16 ao 23 diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Iarro, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Iarro, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Iarro,
permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Salvador deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, a gente vê aqui, não é? O Pai e o nosso Salvador nos encorajando. Aleluia. E para terminar, nós vamos ver ainda em Atos, no capítulo 27, o versículo 22 ao 25. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Iarro, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Iarro, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Iarro, que sucederá do modo porque me foi dito. Engrandecido seja o Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui, meus amados, a palavra, as Escrituras nos mostrando que nós não estamos sozinhos nesta luta. Vemos aqui que mesmo tendo sido apedrejado, açoitado, preso com grilhões, estando no cárcere interior, mas aqueles servos, eles não temeram. Eles continuaram a sua jornada fielmente àquele que havia chamado a cada um. Aleluia. Então, assim, na nossa vida, nós recebemos um chamado do Pai. Nós recebemos um chamado do nosso Salvador para estarmos nessa guerra, saqueando o inferno através do Evangelho de salvação, levando a verdade para aqueles que estão oprimidos, levando a verdade para que aqueles que estão sendo amordaçados, aqueles que estão sendo torturados, aqueles que estão aprisionados nas garras do diabo, possam ser livres, porque foi para a liberdade que o Filho nos libertou. Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos mais que vencedores, para sermos seus embaixadores aqui na terra. Então nós não podemos baixar a nossa cabeça. Mesmo estando feridos, nós temos que prosseguir. Então, meu amado, minha amada, se na tua casa se levantam contra ti, se na tua casa existem aqueles que estão dizendo que você está ficando louco, e dizendo que você é rigoroso demais, que não é bem assim, se na tua casa os teus filhos estão se rebelando contra a verdade, contra a palavra que você está trazendo, não olha para isso. Olha para aquele que te arregimentou para esta luta. Aleluia. Se por onde você passa estão te caluniando, estão te ferindo, estão fazendo coisas que fazem você sofrer, não olha para isto. Porque, meus amados, nós somos soldados de Yahushua. Nós temos um dom, nós temos um que vai na nossa frente, derrubando os gigantes, vencendo as batalhas. Então, mesmo que sejamos soldados feridos, nós não podemos baixar as nossas armas, nós não podemos tirar as armaduras que Ele já nos conferiu, nós não podemos depor as nossas armas, mas nós temos que prosseguir adiante. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, meu amado, minha amada, se você é um soldado ferido, não baixa a tua cabeça, mas vai em frente, porque o rei conta contigo. Ele está te dizendo, essa guerra está chegando no fim.
vai adiante porque eu sou contigo. Eu conto contigo nesta batalha. Você não pode e não vai morrer, porque sou eu que te guardo de todo mal. Então, meu amado, minha amada, soldado ferido nesta hora, por tantas lutas, por tantas setas malignas que são atiradas contra a tua vida. Mesmo que você esteja sangrando, mesmo que o teu sangue esteja jorrando, não desista, porque o Rei conta contigo nesta batalha. Fala e não te calas, como ele disse aqui, porque foi ele quem nos enviou, foi ele quem nos deu a palavra. É o Espírito Santo que fala em nós quando nos entregamos àquele que nos arregimentou. Então, vai à luta, porque ela está chegando no fim. O céu é o lugar que nos aguarda e a nossa morada lá já está pronta. Uma cidade de ouro, uma praça que tem um rio como que de cristal, onde lá está a árvore da vida, onde o Pai e o Filho trazem à luz o fulgor que é necessário. Lá não precisa de luz elétrica, lá não precisa de sol, não precisa de lua, porque é a glória do soberano que ilumina. Porque Yahushua é a luz que está acesa, iluminando aquele lugar. Então nós temos um lugar maravilhoso que nos aguarda. E por isso nós temos que prosseguir, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo estando ferido. Saiba que o nosso Criador, ele tem um bálsamo que sara todas as nossas feridas, que cura todas as nossas dores e que nos dá condições de prosseguir. Por isso, meu amado, minha amada, vai em frente, porque a luta não é tua nem é minha, mas é daquele que nos arregimentou e ele não perde batalha. Por isso, que o Pai te abençoe, em nome de Yahushua, te encha de coragem, te encha de fé, te encha de ousadia e intrepidez para cumprir a missão que Ele determinou para a tua vida, para a minha vida, porque nós temos um dono que é fiel e não nos desampara. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, o nosso Criador, e do seu Filho amado, que derramou o seu sangue para nos libertar do império das trevas e nos tornar filho, filha de Yahweh, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Que Ele te abençoe em nome de Yahushua.